Segundo livro de Samuel, capítulo 23, 11 e 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Então Samá se pôs no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Este é o Samá, dessa operação de 7 semanas, orando aqui no culto da vitória, nas quartas-feiras. Essa aqui é a quarta-feira. São 3 legendários guerreiros de Davi. Estão os 3 aqui nesse texto: o Josebe-Basebete, o Eleazar e o Samá. Esse texto que lemos é um texto de guerra, sem nenhum exagero, para manter família andando no caminho de Jesus. É guerra, é texto de guerra. A gente está guerreando com os inimigos da casa, da família. Nesse texto que lemos, o Samá venceu. Ele, crente, ele de Israel, venceu. Eu vou te convidar para a gente ler um texto de guerra onde um irmão perdeu. Foi ferido e ele perdeu. Abre a sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 34. De Israel também, do povo de Deus também, na guerra também, mas ele perdeu. Primeiro Reis 22, 34. Texto de guerra, de um irmão que foi ferido e perdeu. Diz assim: então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então ele disse ao seu cocheiro: vira e leva-me para longe do combate, porque eu estou gravemente ferido. E que azar, irmãos, se a gente pudesse chamar de azar, hein? Alguém jogou uma flecha ao acaso, ela viaja, entesou o arco, foi flecha. A flecha viaja, cheio de gente na guerra, ela bate na armadura de um cidadão de Israel, mas ela bate exatamente nas juntas, entra e fere, e ele gravemente foi ferido. Essa expressão aqui a gente costuma falar assim: do nada aconteceu isso com o meu filho mais velho, do nada aconteceu isso com a minha filha do meio, do nada, ao acaso, aconteceu isso com meu marido, do nada aconteceu isso com a minha esposa. Se a gente for dar uma passeada no contexto do cidadão, a gente vai ver que não foi do nada. É como se isso estava para acontecer com ele, da forma como aconteceu. Aí a gente sacode a nossa alma para essas flechas não acertar a gente. Que flecha? Flechas de morte que nos acertam e nos ferem. Nós, os crentes, como ele. O Samá guerreou e venceu. O daqui guerreou e perdeu.
Puxa vida, pastor, pregação para ensinar a perder? Não, não é isso. Mas é para alertar. Porque se de repente, se você está igual o rei Acabe, a flecha pode te acertar. Essa flecha que estão lançando, gente boa, todo dia. Estão jogando flecha para todo lado, todo dia. E nós, os crentes, revestidos da armadura de Deus, também podemos ver uma flecha acertando na junta e ferindo a gente gravemente. Quando isso pode acontecer? Lê comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 4 e 5, diz assim: Então perguntou Josafá a Josafá: Você vai comigo à guerra? Então ele perguntou para o rei Josafá: Você vai comigo nessa guerra? Você vai comigo para tentar resgatar a cidade de Ramote de Gileade? O rei Josafá respondeu a Acabe, o rei de Israel: Eu serei contigo. O meu povo vai com o seu povo, os meus cavalos vão com seus cavalos. Versículo 5: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Você já consultou a palavra do Senhor? Consulta primeiro a palavra do Senhor. Quando que flechas de morte nos acertam e nos ferem? Quando nós não estamos consultando ao Senhor. Nós não oramos, nós não perguntamos, nós não nos preocupamos em saber se devemos ir ou ficar. Nós não participamos, Deus, nas decisões que tomamos. Decisões que envolvem nossa casa, envolvem nossa família. Decisões de matricular filho em escola. Decisão de enviar filho para determinada cidade. Decisão de chamar a esposa e a gente mudar para uma outra região. Decisão de fechar nossa empresa e abrir outra empresa, de pedir demissão e abrir um negócio para a gente. Decisões que envolvem a nossa casa sem consultar o Senhor. Uma das maiores bênçãos do Evangelho de Jesus na nossa vida é ter Cristo como nosso Senhor. A bênção de tê-lo como Salvador nos garante a salvação, o perdão e a vida eterna. E a bênção de tê-lo como nosso Senhor nos garante andar pelo caminho certo. Nos garante a bênção de fazer aquilo que deve ser feito. Nos garante livramentos 1000. Mas isso só acontece quando a gente consulta o Senhor. 2 reis foram para a guerra aqui. Um foi ferido e outro não. Estavam na mesma guerra. Josafá era acostumado a consultar ao Senhor. Acabe não. É como se fosse um retrato da gente, da membresia da igreja, na mesma igreja. Nós temos irmãos que consultam o Senhor. E temos irmãos que nem estão conversando com Ele. As flechas acertam mais aqui do que ali. Consultar o Senhor para tudo. Perguntar se sim ou se não. Para tudo. Permitir que Ele comande a minha vida para tudo. Ele disse em João capítulo 15, versículo 5: Sem mim nada podeis fazer. Aos mais jovens, consultar sobre quem, sobre quando, sobre se sim, sobre se não.
é ajustar a armadura de um jeito que flecha nenhuma acerta vocês. É conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Vocês mais novos deveriam procurar esposa e marido com os olhos fechados, orando, pedindo ao Senhor para conduzir vocês até esse casamento. Porque se vocês não consultarem, flechas de morte que nos atingem e nos ferem vão acertar vocês. Lágrimas de dor vão sair dos olhos de vocês. Dos mais novos, dos mais velhos. A gente fala assim: do nada o funcionário me roubou. Do nada aquele cidadão me traiu. Não foi do nada. Foi da falta de consulta ao Senhor. Foi sem orar. Você confiou demais no seu feeling. Você até se elogiou. Você diz assim: eu sei. Quando eu estou diante de uma pessoa que vai dar certo na minha empresa. Flechas de morte que nos atingem e nos ferem vão acertar você. Se você continuar sem consultar o Senhor, como o rei Acabe. A gente ajusta isso na nossa vida. Eu ajusto isso na minha vida. Nós, pastores, gente, nós somos igual vocês. O que fere vocês, fere a gente. E o que protege a gente, pode proteger vocês. É só consultar ao Senhor. Tem um livro do Hayden Wilson Tozer. Ele é mais conhecido como A.W. Tozer. O livro é Como Ser Cheio do Espírito Santo. Excelente livro. E é fino, leitura boa, rápida. Ele escreve assim: digo algumas vezes, vamos mais longe quando não vamos a lugar algum. Essa frase dele está inserida num capítulo de consultar o Senhor. Em alguns momentos Deus diz assim, como ele escreveu lá em Lucas 24:49, o texto que ele escreveu nesse capítulo, que Jesus diz assim: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E mesmo eles, morrendo de medo e querendo fugir, eles permaneceram em Jerusalém. E a gente acaba indo mais longe, quando a gente não vai a lugar nenhum. Porque às vezes a gente consulta o Senhor querendo ir, e Ele manda ficar. Às vezes a gente consulta o Senhor querendo falar, e Ele manda calar. A gente vai mais longe, bem mais longe. Flechas de morte nos acertam e nos ferem quando não estamos consultando ao Senhor. Em segundo lugar, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 28, diz assim: disse o profeta Micaías: se o Senhor voltar em paz, não me falou o Deus de Israel. Na verdade, por mim, Deus não falou. Disse mais: ouvi isso, todos vós, povos que me escutam. E o Acabe não obedeceu. Micaías disse para ele não ir, e ele foi. As flechas de morte nos acertam e nos ferem quando não consultamos ao Senhor e quando não obedecemos ao Senhor. Porque logo após a consulta, você e eu teremos o desafio da obediência. Porque se consultarmos, Ele falará conosco. Se buscarmos, vamos ouvir a sua voz.
Aí tem o segundo passo: obedecer. Eu preciso te dizer que em inúmeras vezes o Senhor ordenará a mim e a você fazer exatamente aquilo que nós não queremos fazer. Eu preciso te dizer que isso acontece inúmeras vezes. E não vai ser tão simples assim obedecer. O texto todo diz o seguinte: havia 3 anos que a Síria não atacava Israel. Raríssimo isso no Antigo Testamento. O rei de Israel é Acabe. Então ele resolveu atacar a Síria e tentar resgatar essa cidade que apareceu aqui no texto, Ramote-Gileade. É como se ele tentasse desanexar a Crimeia e trazê-la de volta para a Ucrânia outra vez. Só que Acabe, o rei de Israel, não consulta ao Senhor. Aí ele foi até o outro rei de Israel, que se chamava Josafá. O reino está dividido: norte Israel, sul Judá. Capital do norte, Samaria, onde reinava Acabe. Capital do sul, Jerusalém, onde reinava Josafá. Então ele foi lá chamar o Josafá para ajudá-lo a atacar a cidade de Ramote-Gileade. O Josafá já veio, e depois que ele veio é que ele lembrou, consultou o Senhor já. O Acabe falou assim: tem 400 profetas aqui, eu vou conversar com eles. Chamou os 400, e os 400 disseram assim: vai, rei, Deus te deu a vitória, Ramote-Gileade será sua, uma presepada toda. Os 400 falaram, você lê ali depois. O Josafá, acostumado a consultar o Senhor, discerniu que aqueles 400 profetas estavam na presepagem. E disse assim para Acabe: tem mais algum outro profeta aqui? Está tudo no texto ali para trás. O Acabe disse assim: tem um, mas ele sempre fala coisas contra mim. O Josafá falou assim: manda trazer. O nome dele era Micaías. Quando ele estava vindo, ele foi cercado pelos emissários do Acabe e falaram assim: veja lá o que você vai falar, hein? Os 400 disseram que ele vai vencer, então vê se você alinha. O Micaías chegou e o rei Acabe disse: eu devo ir e atacar Ramote-Gileade. Aí o Micaías, meio morocochô, meio desanimado, falou assim: conquistarás, vencerás, ataca lá que vai dar certo. Até o Acabe falou assim: dá para você falar o que o Senhor te disse? Micaías aprumou o corpo e disse: é para eu dizer o que o Senhor me falou? Eu tive 2 visões. Na primeira, sua derrota foi tão grande, estou parafraseando, que o povo estava espalhado como ovelha que não tem pastor. Na segunda visão, eu vi um espírito mentiroso indo até os seus 400 profetas e dizendo para você atacar a cidade de Ramote-Gileade. Quando ele falou isso, ele tomou um tapa na cara de um dos emissários do rei. O Acabe nervosinho disse: levam ele, prendam, eu quero escassez de pão e de água para ele. Bora para a guerra, Josafá. Flechas de morte nos atingem, nos ferem, nos acertam quando nós não obedecemos ao Senhor. Não foi do nada. Não era para você estar ali. Não foi do nada. Não era para aquela pessoa estar trabalhando contigo. Não foi do nada. Não era para você ter contratado esse serviço. Não foi do nada. Tem flechas que acertam a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos. E é porque às vezes a gente está igual a Acabe. A gente não consulta o Senhor e a gente não obedece ao Senhor.
E em terceiro e último lugar, tanto para você quanto para mim, nós estamos juntos. E nós vamos orar para essas flechas nem acertar na nossa armadura no nome de Jesus. Muito menos nas juntas, nas frestas que há na proteção de Deus em nós. Último texto para a gente ler, 1 Reis 22, 29 e 30, diz assim: subiram o rei de Israel e o rei de Judá, Acabe e Josafá, e foram atacar Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel, Acabe, a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na guerra. Você, porém, fica com as suas vestes reais e não ataca. Eu vou me disfarçar. Disfarçou-se então Acabe, enquanto o rei Josafá ficou com as vestes reais. E Acabe entrou na peleja. E ali na peleja, alguém entesou o arco, jogou a flecha ao acaso, e ela acertou quem? Agora eu encerro te contando a história ali para a gente orar. É impressionante como Josafá não percebe toda a maldade do Acabe. Tem uma razão para ele não perceber. O Josafá foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, mas ele teve 3 percalços, e um deles foi casar o seu filho com a filha de Acabe. Josafá não deveria ter feito isso. Eles têm uma amizade parental agora. O pérfido rei Acabe de Israel, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, e ele é muito conhecido por causa da sua pérfida esposa Jezabel. E o Acabe é muito conhecido porque ele está no período do profeta Elias. Conseguiu casar sua filha com o filho de Josafá. Ouça isso. Ele foi chamar o Josafá para que Josafá fosse morto. E assim, a sua filha, que já estava casada com o filho de Josafá, assumisse o trono e ele unisse o reino. Se você ler o capítulo para frente, tem uma ordem na Síria para que os 32 capitães matassem somente o rei Acabe. Se você ler os versículos seguintes, eles estão dizendo: não lutem contra soldados, não procurem nenhum israelita, eu quero o rei Acabe. Acabe sabia disso. E disse para Josafá: eu vou entrar na peleja. Eu vou disfarçar de soldado. Você coloca as suas vestes reais. Você lê para frente que quando os capitães da Síria viram as roupas reais de Josafá, acharam que era Acabe. Foram correndo para cima dele. Acabe deu um grito, Josafá deu um grito de terror, e de repente eles viram que não era Acabe, e cessaram o ataque. E Josafá se viu livre. E na hora que eles estão recuando, porque viram que o Acabe não veio para a guerra, alguém pegou. Imagina a cena. O povo recuando, vai jogar mais uma pedrada na outra torcida. Imagina a cena. Tipo assim, estão indo embora, acabou a guerra, aí alguém vira, só mais uma flecha. Tuf! A flecha cai em Acabe, que gravemente ferido volta e morre. É uma afirmação um pouco pesada, mas flechas de morte nos acertam e nos ferem quando agimos com maldade em nosso coração.
Tem situações da nossa vida que a gente faz igual a Acabe. A gente conscientemente está prejudicando alguém. Nós, os crentes. Nossa, a conversa é com Israel. O contexto da maldade é aquele ali. O nosso, às vezes, nós sabemos qual que é. E nós estamos tramando o negócio, e nós estamos falando, e nós, às vezes, só dentro da nossa alma. Aí uma flecha acerta a gente, ou um filho da gente, mais velho, ou mais moço. Porque tem princípios bíblicos muito duros, dentre eles a lei da semeadura e da colheita. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, se você, como crente, semear maldade, flechas de morte vão acertar e ferir você ou alguém da sua casa. Não tem idade para a gente ser maldoso, né? A maldade está um desafio muito grande para mim e para você. Que o Senhor me livre e te livre também no nome de Jesus. Eu estou lá na tribo presbiteriana. Às vezes a gente vê pastores agindo com explícita maldade. Às vezes a gente fica sabendo dos bastidores. De repente, uma flecha de morte entra por meio das juntas da armadura e acerta. Não do nada. Não do nada. Que o Senhor nos livre. Amém. Vamos consertar geral. Na hora que a gente passar por aquela porta, tem uma chuva de flecha caindo lá fora. Não estou rogando praga. Eu só estou dizendo que no assunto família nós estamos em guerra e estão lançando flechas. Consulte ao Senhor, obedeça ao Senhor e que não haja maldade nenhuma no seu coração com relação a ninguém, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? Estamos juntos, hein? Estou junto com vocês. Vamos ajustar a armadura e as flechas não vão nos acertar. Amém? Não vão acertar o nosso casamento. Não vão acertar o nosso filho mais velho. Não vão acertar o nosso filho do meio. Não vai acertar a nossa filha mais nova. Não vai acertar os nossos netos, nem os nossos bisnetos, no nome de Jesus. Consultar o Senhor, obedecer ao Senhor e viver sem maldade. Intencional, consciente. Se puder, feche seus olhos, coloque uma de suas mãos no seu coração e vamos orar juntos. Peça ao Senhor para te ajudar a consultá-lo. Peça ao Senhor para te ajudar a obedecê-lo. E peça ao Senhor para você nunca pagar o mal com o mal. Senhor, eu oro com os meus irmãos. Te agradecemos por estar aqui, noite chuvosa. A chuva caiu mais antes da gente chegar do que na hora que nós estávamos chegando. E mesmo assim muitos de nós chegamos. Alguns